Hoje o que eu quero compartilhar com você é sobre o poder da pressão. Eita, alguém aqui tem passado por dias pressionados? Levanta sua mão para ver se eu me identifico com você. Então a palavra é para você. Quem levantou a mão aí, olha para a pessoa que está do seu lado que levantou a mão e fala, a palavra é para você. E essa palavra, irmãos, é uma palavra que Deus ministrou para mim. Algo que o Senhor compartilhou comigo, para a minha vida pessoal, de uns 2 meses atrás. E essa palavra estava guardada e eu senti oportuno de ministrar quando eu orava por vocês para esse dia. E qual que é o nosso desafio? Porque quando nós estamos passando por momentos de pressões, a pressão, ela revela algo. Ou ela revela o nosso natural, ou ela revela o nosso espiritual. Então, quando nós somos pressionados, muitas vezes você já passou por aquela experiência de, diante de uma grande pressão, você falar, nossa, eu nem me reconheci. Quem já passou por isso? Pressionado, você deu uma resposta contrariada, atravessada para alguém. Pressionado, você falou mais ríspido, ou você foi desonroso. Pressionado, você desestabilizou e começou a chorar. Então, muitas vezes, o ambiente da pressão, ele gera um poder. Porém, nós somos condicionados a viver pelo poder natural que a pressão nos gera. Mas há um poder espiritual que Deus deseja liberar na minha e na sua vida. E esse tem que ser o nosso alvo, o nosso foco. Nós temos visto quanto de pesquisas têm sido levantadas na atualidade para mostrar que a nossa geração não consegue lidar com pressão, não é verdade? A nossa geração tem sido a geração que mais tem índice de ansiedade, de suicídio, de depressão. Porque diante de grandes pressões, muitas vezes o que o natural nos faz desejar é querer fugir daquele lugar. É querer que alguém nos salve dali. É querer reagir de uma maneira natural. Porém, Deus tem um propósito no meio das pressões. E eu quero que você entenda hoje. Se você tem passado por dias de pressões, Deus tem um novo nível esperando você. Amém? E olha o que a Bíblia diz em Lucas 12:35. Cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Essa palavra cingir aqui é a mesma palavra do original que é usada na armadura de Deus, que nós devemos cingir o nosso corpo. Então, o significado dessa palavra cingir é você amarrar, esteja amarrado. O que precisa estar amarrado ao meu e ao seu corpo quando nós estamos sendo pressionados? Não é o que os nossos olhos dizem, não é o que as circunstâncias tentam nos convencer, não é o que os nossos sentimentos muitas vezes nos falam, não. Nós precisamos nos amarrar com a verdade. É o cinturão da verdade. Cingido esteja o nosso corpo com a verdade. Em outras palavras, se amarre, se apegue à verdade de Deus. Se você tem passado por pressões, talvez você está me ouvindo e você tem passado por pressões na escola, pressões no trabalho, pressões na liderança. E eu quero falar para você, bem-vindo à vida, porque a vida tem muitas pressões. Você deseja ser grande? Então se prepare para grandes pressões. Se você não quer ser grande, então aceite viver com pequenas pressões. Mas se você deseja grandes conquistas, se prepare para grandes pressões. Então nós precisamos ajustar o nosso foco. Porque muitas vezes o foco desajustado nos leva a uma vida irreal, iludida. Já viu aquelas pessoas que falam, não, ele nem trabalha, ele fala, não, mas o meu primeiro emprego vai ser ganhando 20 mil reais. Aí você ouve a conversa e fala, ô iludido. Porque ninguém começa assim, não é verdade? A pessoa vai estudar, vai passar por um estágio, vai começar pequeno. Ninguém começa ganhando 30 mil, a não ser herdeiro. Mas se for profissional, não. Então, muitas vezes a visão distorcida nos faz rejeitar as pressões.
Mas eu quero falar para você, não existe uma vida de vitória se você não aprender a lidar com pressão, meu jovem. Se você não aprender a crescer diante das pressões. E você vê homens e mulheres de Deus que lidaram com pressões muito grandes. Mas ao passo que conforme eles enfrentavam as pressões, enxergando como Deus enxergava as pressões, eles conseguiram crescer diante das pressões. Mas você já viu também pessoas que passaram por grandes pressões e debaixo de grandes pressões pararam. Assim como o pastor ministrou, pararam à beira do caminho. Por quê? Porque cansa lidar com problema, cansa lidar com pressões. E aí muitas vezes você quer ir para esse lugar de descanso e falar, eu não quero nada, eu quero que alguém faça por mim. Mas deixa eu te falar, essa vida não é a vida certa. Você vai viver Cristo fazendo por você, mas você enfrentando pressões. Amém? Então, aqui o versículo diz assim, que cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sabe o que a Bíblia está dizendo para você, meu jovem? Que quando você está amarrado com a verdade de Deus, os seus olhos são iluminados para você enxergar como Ele enxerga. Então, quando você traz a verdade de Deus, você está passando por pressões lá na sua escola, pressões no seu trabalho, pressões na liderança, e você decide se amarrar com a verdade. O Senhor está comigo debaixo dessas pressões. O Senhor vai à frente. Há um propósito para mim no meio dessas pressões, ainda que eu não enxergue, mas eu creio que Deus está trabalhando em meu favor. Você vai tendo seu olhar iluminado. Você vai enxergando conforme Deus enxerga. E isso faz com que você tenha força para continuar. Você já parou para pensar o que a pressão tem gerado em você? Sabe o que a pressão tem gerado na nossa geração? A geração conhecida como a geração mimizenta, não é verdade? Que ninguém pode dizer um não, que eu mudo de discipulado, eu mudo de trabalho, eu mudo de relacionamento, eu mudo de igreja. Por quê? Porque não pode dizer não. Qual que é o outro rótulo para uma geração que não consegue lidar com pressão? É uma geração que não termina, que começa. Começa a liderar, começa as pressões. Ah, não é para mim, não, isso não é para mim. Ah, não consigo, não dou conta. E larga a liderança. Pula de trabalho em trabalho. É a geração que mais hoje não tem uma estabilidade profissional. Porque nós temos jovens que se formaram, trabalharam 2 anos numa área, agora eu não quero mais, eu vou para outra área. Começa tudo de novo. Porque não tem conseguido lidar com as pressões. Pressões são necessárias porque elas nos forjam. Davi, diante de uma pressão de enfrentar um gigante, se tornou aquele escolhido para libertar aquele povo. Esther, debaixo de uma pressão dentro do reino, escondida, com a identidade escondida, ao se posicionar, se tornou uma libertadora. Mas quantos jovens hoje não se posicionam? Porque a dor de lidar com a pressão está sendo tão grande. Está doendo tanto, pastora, ninguém tem dó de mim. Que você fica mais focado na dor da sua pressão do que na resposta que você precisa dar. Porque não é a dor que define quem você é. A pressão está aí só para forjar você para alguém melhor, mais posicionado, mais ousado, alguém que vai se tornar imparável. Há uns 2 meses atrás, irmãos, eu estava debaixo de uma pressão. Não sei se você se identifica comigo, mas há pressões que vêm de maneira natural. Há pressões que vêm por conta de problemas. Há pressões que vêm com notícias boas. Deus te deu uma promessa e estabelece uma pressão ali. E Deus começou a trabalhar na minha vida esse ano. E eu não estava entendendo o que Ele queria fazer. Eu falava, Senhor, o Senhor mudou uma estação, o Senhor não está falando comigo como falava. E começou a se gerar uma pressão. Para mim, ministrar aqui é um desafio, irmãos, é uma pressão. E eu não tenho vergonha de dizer das minhas pressões. Eu não sou pregadora. Eu sou alguém chamada a andar com Jesus. E eu vou onde Ele manda.
E aí ele me manda para esses lugares para mim lidar com a pressão e crescer. Mas gera pressão natural. E eu falei, por vezes, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Está me mandando ministrar e eu não tenho palavra, não tenho impressão, não tenho percepção nenhuma. E Deus falava para mim, eu quero te fazer crescer. Eu quero te alargar. É muito difícil você se manter posicionado debaixo de pressões quando você não tem a direção de Deus. Eu quero falar para você, jovem, a sua fase de solteiro é a fase de mais pressão, maior pressão. Mas há um poder reservado para você nessa fase. Não negocie. Não, venda seus anos de solteirice, que é onde você pode escrever uma história com Deus, por conta de prazeres, porque está doendo ficar sozinho, porque está difícil esperar, porque o conflito, todo mundo está entrando na corte, eu não. Para com isso. Deus tem algo muito melhor para você. Para de se comparar com a história do outro. Muitos vão abrindo mão por conta disso. Porque é notório que a pressão, ela gera em nós angústia. Ela nos faz olhar para as circunstâncias. Nos faz olhar para nós. E sabe o que Deus falou comigo? Quando eu falei que uns 3 meses atrás, eu estava debaixo de uma grande pressão. Eu estava lá no meu devocional. E Deus, às vezes, Ele é bem assim, curto e grosso comigo. Eu falei, Senhor, tanta pressão. Queria tanto não ter essa pressão. Deus falou assim para mim, como que eu posso te dar mais coisas se você está quase morrendo com o que eu já te dei? Como que Deus pode, meu jovem, te dar um casamento se você não consegue sustentar o seu testemunho sozinho? Como que Deus pode te dar prosperidade se você não consegue se sustentar com a prosperidade pequena que você tem? Como que Deus pode te dar, líder, uma multiplicação, a sua célula se tornar uma rede, se você não consegue se sustentar debaixo das pressões que você tem vivido hoje? Você precisa entender que tempo de pressão é tempo que Deus está perto de você. Mas sabe o que acontece? Que no meio das pressões, muitas vezes a gente valoriza mais a dor, o desconforto, aquilo que não está acontecendo, o quanto que está sendo exigido da gente. E você nem percebe Deus te convidando para ir para o íntimo. Você nem percebe Deus te convidando, falando, meu filho, vem, pede ajuda que eu te ajudo. Vem, que eu vou liberar renovo sobre você. É como se, sabe aquela corda do cabo de guerra? Cada um puxa para um lado. O diabo puxa você para o natural. Deus está tentando levar você para o espiritual. Há um novo nível. Há um nível de crescimento. Há um nível de glória reservado para você no meio das pressões. Então, o que as pressões têm gerado em você hoje? Será que as pressões lá na sua escola têm gerado em você testemunho? Ou tem gerado em você alguém que é o crente do FBI, que ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém viu? A Bíblia diz que a nossa geração, ela carece de ver a manifestação da glória. Há uma expectativa ardente da expectação em ver a manifestação dos filhos de Deus. Mas muitos filhos não se posicionam porque eles estão presos a uma visão natural das pressões da vida de cada um deles. Às vezes, você está lidando com muita pressão lá na sua escola. Deixa eu te falar, esse é o ambiente de unção para Deus liberar poder e transformar aquele lugar. Mas precisa de um sofrer para que uma geração se levante. Precisa de um se posicionar e decidir permanecer para que muitos recebam da vida.
Eu lembro o ano passado, quando Deus desafiou a gente começar a liderar a célula. Foi um desafio, irmãos. Sabe por quê? Eu não queria liderar. Eu não queria liderar a célula. Falei, Senhor, não tenho tempo. Não vou. E sabe o que aconteceu? Foi 2 meses daquele incômodo. E uma pressão dentro de mim. Uma angústia. Eu ia orar. Sabe? Uma coisa assim que não... Meu Deus, está acontecendo. Aí sabe o que aconteceu? Eu fui no salão de cabeleireiro, que eu frequento há muitos anos. E a dona do salão estava bem abatida no dia. Eu falei, o que será que houve? E ela me atendeu e começou a chorar. Compartilhou que ela estava ali separando, passando um processo de divórcio. E eu fiquei tão compadecida, irmãos, com aquela mulher aquele dia, porque eu já conhecia ela já há uns 4 anos. E era muito discreta, nunca tinha aberto nada da vida dela. E eu saí dali com o coração tão constrangido. Cheguei na minha casa, falei, a primeira coisa, falei, vou orar. Vou orar por ela. Entrei no quarto. Na hora que eu fui orar, Deus falou comigo, você vai orar ou você vai decidir se resposta? Eu falei, Jesus, tá bom, eu vou fazer assim, Senhor. Eu vou chamar ela para ir no culto da virada, porque ninguém vai visitar o culto da virada, não é verdade? Que membro de célula que vai começar no culto da virada na igreja? Ninguém. Falei, eu vou chamar ela. Se ela for no culto da virada, eu começo essa célula. Sabe o que aconteceu, irmãos? No culto da virada, ela estava lá. Eu falei, Ricardo, eu vou começar a célula, amor. Irmãos, eu comecei aquela célula por conta daquela irmã. E Deus começou a trabalhar debaixo da minha vida. Porque muitas pressões como líder. Eu comecei a orar pela liderança, que eu falava, gente, eu esqueci o que era ser líder. Aí eu falava, agora eu oro com mais encargo. Oro com mais compaixão por eles. Um dia estávamos debaixo de pressões. Quem nunca passou por pressão no casamento? Que a mulher está na TPM, fala um A, o homem entende o B, a mulher entende o C. Estávamos nesse dia, indo para a célula. Meu marido falou comigo, não sei o que. Eu falei, por que ele falou assim? Não vou para a célula hoje também. Comecei a chorar, entrei dentro do banheiro, chorando de raiva. Falei, a gente vai, eu resolvo as coisas do banheiro, vocês já perceberam? Quem tem filho, resolve no quarto e no banheiro. Eu entrei no banheiro e falei, não vou para a célula, ele que vá sozinho hoje, não vou. Na hora que eu falei isso, Deus falou comigo, bonito, né? Quantas vezes você já orientou as suas líderes? Brigou? Vai para a célula brigado. Eu falei, ai, Jesus. Ai, Jesus, mas eu não vou, eu chorei muito com a cara inchada, não vou passar por esse vexame. Sabe o que aconteceu, irmãos? Meu marido é muito prático, ele chegou lá na porta do banheiro e falou assim, você não vai para a célula? Eu falei, não, vai sozinho hoje, eu não estou bem. Eu estou indo, vou acabar com essa célula hoje. Eu falei, estou indo, já saí, estou resolvida. Saí do banheiro resolvida. Fui, irmãos, para a célula com a cara inchada. Falei para elas, irmãs, eu não estava no dia bem, mas eu vim e Deus vai estar aqui porque a gente está quebrantado. Foi a melhor célula. Mas porque eu estava debaixo de pressão. Muitas vezes, quando nós estamos debaixo de pressão, nós temos a tendência a agir naturalmente. A falar, eu não vou, eu ponho limite, eu vou do jeito que eu consigo, até onde eu quero. Mas Deus sempre vai nos convidar a ir a um nível maior. E às vezes, muitas vezes, esse convite vem através das pressões. Porque através das pressões, ou você depende de Deus, ou você vai viver numa visão natural. E muitas vezes, o chacoalhar de Deus com as pressões, é Ele querendo nos levar para esse novo nível. Saia do raso. Sabe que latentemente, nesse último ano, Deus falou comigo que mesmo eu sendo pastora, eu estava no raso.
Deus estava querendo que eu me levasse para um novo nível de intimidade. E intimidade, muitas vezes, vai envolver pressões externas. Você precisa enxergar com o olhar de Deus. Eu queria, se alguém do louvor pudesse tocar o teclado. Então, o que as pressões têm gerado em você? Porque pressões, naturalmente, geram a nossa carne. É aquela mulher que parece uma santa, pressionada, parece um trator. Aquele homem que ele é manso, mas pressionado, se torna bruto. As pressões revelam o que tem de pior, muitas vezes, dentro de nós. E sabe o que o diabo faz? Ele pega esse pior para esfregar na nossa cara de que a gente não é bom, de que a gente não merece, de que a gente não é capaz de viver o propósito. Mas eu quero te falar, quando você está pressionado, o alvo de Deus é que as suas pressões liberem o poder dele. Porque a Bíblia diz que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. É na minha fraqueza que repousa sobre mim poder. Então, se a pressão tem mostrado para você que você não consegue, aí que você precisa se alegrar, porque é aí que tem poder de Deus para você. Se a pressão tem mostrado para você que você não é capaz, aí que você precisa se exultar em Deus, porque há poder reservado para você. Quantas vezes você já parou para pensar aonde você estaria se você não fosse refém das pressões que te cercam? Quem você seria? Talvez o lidar com as pressões da sua casa. Hoje é o que tem te atormentado. Eu lembro o meu processo da minha fase de solteira. A minha maior dor foi a minha casa. Estar na igreja e ser perseguida em casa era uma pressão que eu não conseguia. E quantas vezes eu vejo jovens chutar o pau da barraca, falar, eu vou para o mundo mesmo, porque os pais acabam perseguindo. Mas sabe o que Deus começou a compartilhar quando eu estava lá como solteira? Que era naquela pressão que Deus estava me preparando para o ministério. Às vezes os seus pais te perseguem, eles não são crentes. Você nem entende o porquê de algumas ações que eles têm com você hoje. Mas é só uma preparação de Deus para você, para onde Deus vai te levar. Aprenda a crescer. Aprenda a olhar com o olhar de Deus para as circunstâncias. Eu fico imaginando José, quando vendido como escravo. Se aquele rapaz, aquele jovem, olhasse para aquele cenário, para tudo que ele estava vivenciando, com certeza ele iria virar as costas para Deus. Mas sabe o que mais chama atenção na história dele? A Bíblia diz que José na cadeia, Deus era com ele. Que José na casa de Potifar, Deus era com ele. Por quê? Porque José aprendeu que no meio das pressões havia um Deus muito maior que as pressões, disponível a ele. Eu não sei qual que é a pressão que você tem vivido nesses dias, mas eu quero falar para você, há um Deus muito maior que as suas pressões, que Ele tem prazer em pegar. Deus não tem prazer que você sofra. Deus não tem prazer em nos punir, não é isso. Mas Deus pega aquilo que o diabo muitas vezes usa contra nós, para forjar em nós, nos amadurecer e nos preparar para o ministério. Nos preparar para o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E foi assim que Deus trabalhou. E eu quero falar para você que há duas formas que geram pressões nas nossas vidas. Dois cenários. O primeiro cenário que te gera pressão, todas as vezes que você avalia as circunstâncias, você vai ser pressionado, consequentemente angustiado. Todas as vezes que o seu olhar tiver para as circunstâncias, para aquilo que é favorável, para aquilo que está te conduzindo de uma maneira natural, isso vai te gerar pressão.
Porque nós não somos escolhidos por Deus para andar pelo aquilo que nós vemos. Essa é uma artimanha do diabo. Porque ele nos convence a olhar para o natural, para tentar nos roubar o espiritual. Mas Deus nos fez espiritual. A Bíblia diz que nós não cremos, não é naquilo que nós vemos. Nós cremos naquilo que nós esperamos. Nós não andamos pelo que nós vemos. Nós andamos pelo aquilo que nós cremos. A fé não é vista, ela é esperada. Por isso que quando você está debaixo de grandes pressões, é o momento oportuno para que a fé genuína seja exercitada dentro de você. São em momentos de pressões que homens, meninos deixam de ser meninos e se tornam homens de Deus. São debaixo de pressões que mulheres, assim como Esther, deixam de ser órfãos para se tornar mulheres rainhas posicionadas. Mas existiu uma pressão escondida. Existiu um cenário ali de grande pressão. E eu quero te usar um exemplo aqui de Maria. Deus, quando ministrou para mim essa passagem de Maria, eu estava debaixo de pressões. E eu falei, Senhor, eu quero ter esse coração dessa mulher. Mas o que mais me chamou a atenção no contexto de Maria, lá em Lucas 1:26, olha o que o anjo disse. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Você já recebeu uma saudação de um anjo? Eu nunca recebi. Deveria ser algo que deixasse a gente muito feliz, não é verdade? Posicionado, deixasse a gente, nossa, uau. Mas não foi o que aconteceu aqui. Olha o que a Bíblia continua dizendo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Então, aquela boa notícia, que o anjo veio, aquela saudação, não gerou alegria. Pelo contrário, trouxe perturbação. Talvez você, meu jovem, vai receber uma promoção de serviço, que aos olhos naturais é uau, mas vai te gerar uma grande perturbação. Porque você vai pensar, como que eu vou conseguir manter isso? Maria com certeza falou, anjo, a gente não vê todo dia. Falar comigo, muito menos. Espera aí, alguma coisa mais tem nessa história. Sabe aquela, não sei se você é assim, eu era aquela criança que assim, tudo que era bom tinha limite, prazo de validade. Então, aquele ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu não conseguia ser abençoada, porque eu pensava que a bênção logo tinha uma data de validade. Logo ia acabar. Então não se alegra muito não. Porque, no fundo, você não merece. Maria estava debaixo dessa saudação. Mas essa boa notícia trouxe perturbação. Muitas vezes, pressões vêm de encontro conosco e às vezes não são pressões que você procurou, meu jovem. Maria não estava procurando o anjo, falando com Deus. Não, foi Deus que foi até ela. Então, pressões que vêm de encontro a você, você não pode fugir. Entenda que Deus é com você diante dessas pressões. Aqui a pressão não veio com um problema. Na verdade, veio com uma experiência poderosa. Nossa, agora eu assumi a célula, virei líder. Se prepare para grandes pressões. Virei discipulador. Se prepare para grandes pressões. Mas não tenha os seus olhos nas pressões, porque elas têm prazo de validade. Agora você não. O que você se torna enfrentá-las vai produzir peso eterno de glória em você.
talvez um novo desafio, um novo nível na liderança. Coisas boas também podem nos gerar pressão, pois nós ficamos avaliando. Olha o que a Bíblia aqui diz, que Maria pôs-se a pensar no que aquilo significava. Todas as vezes que você põe-se a pensar no cenário, você está avaliando se vale a pena seguir a direção de Deus. Mas eu não tenho uma equipe, pastora. Será que eu continuo liderando? Você está avaliando. É como se você estivesse avaliando se a direção de Deus para você fosse verdadeira. E por isso o diabo acha espaço para gerar perturbação no seu coração. É como se um coração que tem medo não consegue ter ousadia. Duas coisas não ocupam o mesmo espaço. Um coração que duvida não consegue confiar. Mas a dúvida é 1%. Não importa. Se ela entrou, ela tem o poder de roubar os 99. Então, todas as vezes que você avalia se vale a pena seguir, será que vale a pena mesmo me guardar, esperar a pessoa certa? Você está avaliando o cenário. E por avaliar o cenário, você está dando validação para o diabo te perturbar. Porque a sua avaliação natural, ela é limitada. A avaliação espiritual de Deus, ela vai até o final. Todas as vezes que nós paramos para avaliar, nós somos tendenciosos a deixar que a pressão nos conduza. Você começa a avaliar se vale a pena. Daqui a pouco, você está sendo conduzido a abrir mão daquilo. Será que vale a pena ser firme com os meus filhos? Daqui a pouco, você está abrindo mão de corrigi-los. Vale a pena ser firme na minha liderança? Daqui a pouco, você está abrindo mão de ser posicionado. São coisas sutis. Mas que a pressão tem esse poder. A segunda forma que a pressão entra para nos gerar angústia é através de problemas e adversidades. Então eu te dei um exemplo aqui de Maria, que não foi um problema causado. Foi uma boa notícia que veio, mas que gerou uma grande pressão. Olha o que 2 Coríntios 4, do 8 a 10 diz. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Você, radical livre, não pode ser alguém que foge das pressões. Você precisa ser alguém que se fortalece em Deus para enfrentá-las. A Bíblia diz que de todos os lados nós vamos ser perseguidos, pressionados. Mas você não vai ser desamparado. Há amparo, a segurança, a escape de Deus para você. Há uma unção escondida no meio das pressões. Oh, que em nome de Jesus hoje os seus olhos espirituais se abram. Seus ouvidos espirituais se abram. Há unções escondidas por Deus no meio das pressões, para que nós acessamos. Eu lembro como foi pressão para mim gerar filhos naturais. Depois de 4 abortos, tudo que eu menos queria era tentar de novo. Mas deixa eu te falar, havia uma unção escondida no meio daquela pressão, que não só me curou, mas hoje cura outras mulheres. Há uma unção escondida por Deus no meio das suas pressões. Sejam as pressões na sua casa, sejam as pressões emocionais que você tem passado. E essa unção vai ser liberada.
Que os seus olhos se abram para você enxergar hoje. Existia aqui um remédio. Sabe qual que foi o remédio que Deus usou com Maria? E esse é um remédio que Deus usa conosco. Lá em Lucas 1:30, olha o que o anjo disse para Maria quando ele percebe que Maria estava angustiada. Ele diz: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Sempre que você estiver angustiado, debaixo de pressão, lembra seu coração: eu não preciso temer, porque eu já achei graça diante de Deus. Cristo é quem me justifica. Ele vai à minha frente. Ele já venceu por mim. Ele tem um caminho aberto para mim, ainda que os meus olhos ainda não enxergaram. Esse foi o remédio que o anjo disse para Maria. Maria, não se angustie. Não precisa temer. Não alimenta seu coração com isso que você está avaliando. Você achou graça diante de Deus. E eu quero falar para você hoje, a despeito das pressões que você tem vivenciado, não alimente o seu coração com aquilo que você sente, com aquilo que você enxerga ou avalia. Deus achou graça em você, porque Ele te vê Cristo. Sabe o que as pressões, elas têm o poder natural de nos fazer? Elas geram em nós frustração, paralisia, nanismo espiritual. Sabe aquelas pessoas que não crescem? Entra ano e sai ano, está com o mesmo conflito emocional, está no mesmo desafio financeiro, a célula não rompe. Por quê? Porque ela não conseguiu enxergar a pressão como Deus enxergava. Mas há um propósito. Existe uma molda sendo gerada em sua vida. E perceber o que Deus está trabalhando traz para mim e para você esperança. Quando Deus começou a ministrar, irmãos, na minha vida, sobre pressões, porque não é fácil. Nós amamos o ministério, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu fui criada para viver a vontade de Deus. Mas há pressões. E quando nós passamos por pressões, muitas vezes nós começamos a enxergar mais o preço das coisas, mais o desconforto. E nós começamos a perder o coração do privilégio. Quer saber se a pressão está levando você para o caminho ruim? Começa a perceber como você está lidando com a sua célula, com a sua família, com aquilo que Deus te confiou. Se o seu olhar começou a ser mais de reclamação, um olhar ruim, a pressão natural pegou você. Se o seu olhar está cheio de esperança, de fé, a despeito do que está acontecendo, a pressão no olhar de Deus, você está no caminho certo. E quando Deus começou a compartilhar comigo, eu falei: Senhor, me ajuda, porque de fato está difícil eu lidar com as pressões. E o Senhor falou para mim: minha filha, eu quero que você cresça. Como que eu posso confiar mais se você não aguenta? Há muitas mais pessoas carecendo de salvação. Mas enquanto a gente for raquítico e lidar com pressão, a nossa obra sempre vai ser assim, limitada. Que é naquilo que a gente consegue, naquilo que é nosso limite dá. E quando estava meditando sobre isso, veio muito forte no meu coração aquele processo da azeitona sendo esmagada. Lembra que eu disse
que no meio das pressões há uma unção escondida. Eu creio que cada um de nós tem uma unção reservada por Deus, que só nós podemos acessar. Por isso que a minha vida é diferente da sua. As minhas guerras são diferentes das suas. Porque é uma unção específica para mim, mas há uma unção específica para você também. Enquanto Deus ministrava no meu coração em relação a essas pressões, Ele falou: minha filha, medita sobre a prensa, sobre o poder da azeitona no azeite. Azeitona sendo extraído o azeite. E se você for enxergar, perceber, há um processo. As azeitonas são escolhidas, selecionadas, as melhores são separadas e elas entram por uma prensa. E naquela prensa, irmãos, elas são trituradas. Às vezes, terão pressões que a sensação é que você está sendo triturado. Eu não consigo lidar com esse problema. Eu não consigo enxergar saída. Meu Deus, eu não consigo enxergar uma ideia nova, uma solução para esse caos. E você parece que está sendo triturado. Mas enquanto essas azeitonas estão sendo trituradas, há um azeite saindo. Há um óleo sendo extraído. Então, a extração do azeite na Bíblia era feita através de um processo que envolvia essa esmagação das azeitonas. E de uma maneira natural. Lembra que a pressão, quando nós estamos com o olhar natural, o natural sai. Mas deixa eu te falar, quando você está posicionado com uma vida espiritual, amarrado com a verdade de Deus, naturalmente a unção sai sobre você quando você está debaixo de pressão. É uma oração que todo mundo sente. Olha o que 1 Coríntios 10:13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados ou pressionados além do que podem suportar. Mas quando forem pressionados ou tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Deus não permite que você seja tentado ou pressionado além das suas forças. Ele mesmo providencia um escape. Está doendo, pastora? Deixa eu te falar, há um escape, corre para Ele. Não desiste, não foge, não abre mão. Tudo que a gente quer é fugir quando a gente está pressionado, é entrar na caverna. Mas deixa eu te falar, não foge, corre para Ele. Fala: Senhor, me sustenta, libera, Senhor, uma unção aqui. Faz aquilo que eu não consigo. O que é liberado, meu irmão, de você, enquanto você é pressionado? Será que é o seu descontrole? Sua raiva? Sua força natural? Ou tem sido liberado de você a unção de Deus? A vida do fluir de Deus que há no quebrantamento. A Bíblia diz que o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado. E Ele sara os de espírito abatido. Por que muitas vezes nós somos resistidos nas pressões? Porque sem perceber, nós nos tornamos orgulhosos. A Bíblia também diz que o Senhor, Ele resiste ao orgulhoso. E o orgulho, irmãos, às vezes a gente pensa que o orgulho é só aquilo que eu sou. O orgulho, às vezes, está transvestido no que eu não quero ir. Eu não quero me expor. Eu não quero sofrer. Eu no centro. Então, o propósito é que quando você enxergar as pressões,
elas devem te levar para Cristo. Não te fazer fugir. Elas devem liberar um novo azeite na sua vida. Quem gosta de um feijão aqui? Gosta, né? Mas o feijão sem pressão não é bom. Para ele ficar bom, ele precisa passar por uma panela com muita pressão. Você é semelhante. Um crente sem pressão é um crente mequetrefe. Água com açúcar. Agora, quando as pressões vêm e você permanece, aí você fica saboroso, cheio de unção. E olha, eu quero falar para você alguns dos significados do azeite. Então, lembra que eu disse que a pressão tem o poder de gerar uma unção nova. Então, no meio, debaixo de pressões, há um azeite de Deus liberado para você. Mas olha o que a Bíblia diz. O significado do azeite, alguns dos significados do azeite na Bíblia. A primeira coisa que a Bíblia fala é que o azeite, ele também era simbolizado pelo Espírito Santo. Então, ele é frequentemente usado como símbolo do Espírito Santo, que representa a presença de Deus. Então, quanto mais pressionado você estiver, meu jovem, mais cheio do Espírito você pode ser. É escolha sua. É escolha sua. Mas para que você se encha do Espírito, você precisa fechar a porta da carne. Entende? Não tem como ser cheio do Espírito se você alimentar a carne. A raiva, o natural, a força, o medo. Não. Quando você se cinge, amarra a verdade. O que o cinturão? O que ele representa? Um cinto? Segura as calças. Sem cinto, a calça cai. Sem cinturão da verdade, você é exposto. E é isso que o diabo quer, te desnudar. Te mostrar que você não é bom. Mas quando você está amarrado com a verdade, aquilo que você é já não importa mais. O que importa é aquilo que ele é. Aquilo que você não consegue, não tem mais qualificação. O que importa é aquilo que ele consegue. Aquilo que você fez ou deixou de fazer, ficou no passado, porque importa aquilo que ele fez por você. Essa é a verdade que precisa estar amarrada em você. Grudada. Então o azeite, ele representava o Espírito Santo. E todas as vezes que nós estamos debaixo de grandes pressões, nós temos um convite do Espírito Santo de ir para um novo nível de intimidade, de sensibilidade, de sermos mais usados, de sermos esquecidos, diminuídos para que Ele possa aparecer e crescer. Será que você nesses dias tem disposição de sofrer pelo Evangelho? Só tem disposição de sofrer pelo Evangelho quem entendeu o poder da pressão libera o poder do Espírito. O segundo significado era a unção. Então o azeite também representava um rito de passagem que liberava poder, autoridade para os ungidos. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 28:8. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Há unção reservada para você no meio da pressão. E essa unção, ela quebra o jugo. Ela despedaça cadeias. A unção, ela é para aquilo que nós não conseguimos fazer. Você não consegue responder? A unção para você responder. Você não consegue vencer determinadas áreas de pecado? A unção de Deus para você vencer. Não é você, é a unção em você. O azeite também, ele era curativo. Então o azeite era usado para curar ferimentos e doenças. E ele simbolizava a cura.
e cuidado divino. Essa unção que é liberada debaixo de pressões, como eu disse, do meu testemunho de ser mãe, não só vai curar você, vai curar outros jovens. Há uma geração doente aí fora, uma geração frágil, que não sabe lidar com pressão. E daqui para frente a tendência vai ser cada vez pior. Mas Deus está olhando, escolheu você, para que no meio das suas pressões, você enxergue que Ele é com você. E Ele libere unção sobre você para te curar. E essa cura não vai parar só em você. Vai curar muitos outros. Vai curar a sua sala de aula. Vai curar o seu trabalho. Vai curar lá na sua faculdade, a sua rua. Pessoas vão se achegar, carecendo dessa unção que você carrega. Eu vivi isso como mãe. Hoje a unção de fé para um ministério que me faz ficar de pé foi a unção que eu acessei para se tornar mãe natural, porque eu não podia gerar. E muitas vezes Deus traz mulheres para perto de mim, que precisam dessa unção. Não é de mim, é da unção. Deus procura jovens nesses dias, que se fortalecem para resistir à pressão, para se tornarem testemunhos, para se tornarem canais de Deus nessa geração. A unção também representava alimento. E esse aqui é o último ponto. Ela era parte da dieta dos judeus. Um jovem que não aprende a lidar com as pressões sempre será raquítico, espiritualmente. Dieta fala daquilo que nos nutre. Sabe o desafio que teve no povo para entrar na terra prometida? A Bíblia fala que eram 12 espias, mas 10 deram um veredicto ruim. Diziam que aquela terra, os gigantes os devorariam. 2 disseram: se o Senhor for conosco, nós vamos devorá-los como pão. São homens que entenderam que no meio de grandes pressões há um alimento, a unção se torna um novo alimento. As suas guerras hoje devem se tornar alimento, vai te nutrir, te fortalecer. E você vai olhar para trás e falar: se Deus foi comigo ali, não importa esse gigante que se levanta agora. Assim como Davi matou um urso, matou um leão, o que é um gigante? Eu passei por uma perseguição na minha escola, uma perseguição no trabalho, uma perseguição na família. Deus é comigo, Deus vai me favorecer e eu ainda vou pregar o evangelho para todos eles. Isso é resultado de alguém que entendeu que dentro das pressões Deus trabalha para liberar uma unção nova sobre nós. Creia que em meio às pressões você está sendo trabalhado por Deus, que em uma unção especial está sendo liberada por você. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E você desse liberdade para o Espírito Santo nessa manhã. O Senhor está aqui. E Ele é o maior responsável. Ele é o alvo do seu amor. Ele sabe de tudo que você tem passado. Ele sabe das suas guerras, desde as mais pequenas às mais ferrenhas. Ele sabe o quanto que tem doído, o quanto que você tem sido alargado, esticado. Mas Ele também sabe que Ele tem uma unção reservada para você nesse dia. Que Ele quer te alimentar. Que Ele quer e deseja te curar. Que Ele quer te encher do Espírito.
que Ele quer liberar você para um novo nível de conquista. Oh Espírito Santo, eu declaro nessa manhã que a Tua presença paira sobre cada coração. Senhor, traz a plena revelação. Pai, aonde cada jovem aqui tem sido roubado. Pai, muitas vezes tentar fugir das pressões, ou valorizar aquilo que elas têm produzido na carne, no desconforto. Pai, eu declaro que nessa manhã, os olhos espirituais se abram, e a Tua presença os leve a plena compreensão daquilo que o Senhor deseja. O Senhor deseja levantar uma geração de homens e mulheres que são forjados na verdade, que são amarrados nessa verdade e que por consequência conseguem enxergar como o Senhor enxerga. Ah, Espírito, tenha liberdade. Ora, Bashira Lamas. Queria chamar o pessoal do louvor. E eu quero fazer um apelo. Eu sinto um ambiente de renovo nesse lugar. Você que tem passado por grandes pressões. Talvez você não consegue nem nomear suas pressões. São pressões emocionais, internas. Eu sinto muito forte aqui. Muitos jovens que você tem lidado com muitos ataques na sua mente. Tem gerado muita perturbação e angústia. Que você talvez não vai conseguir viver aquilo que Deus tem para você. Que você não vai conseguir ter uma família segundo aquilo que Deus tem para você. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. E se você tem lidado com grandes pressões, eu queria que você viesse, saísse do seu lugar. Você viesse à frente. Não tenha vergonha. Nós estamos no lugar certo de expor as nossas fraquezas. E é através delas que Deus libera poder. Conforme você vem, quero desafiar você a ser muito sincero com o Senhor. Deus deseja hoje produzir dentro de você essa mudança. Porque como você enxerga, vai definir se você vai até o fim. Muitas vezes vocês têm fugido das pressões, porque você tem achado que essas pressões são para te destruir. Mas Deus me trouxe aqui para falar que não. Que essas pressões são para produzir em você algo muito maior. Uma unção mais fresca. Uma intimidade maior. E eu sinto da parte de Deus hoje um renovo sobre muitos de vocês aqui. Você vai sair daqui. Talvez as pressões externas não vão mudar, mas dentro do seu coração as coisas vão mudar. Você vai ouvir o Senhor falar com você hoje. Você vai sentir Ele te abraçar e te fortalecer. E Ele vai sussurrar no seu ouvido: eu tenho o escape para você. Eu sou o seu escape. Eu sou o seu socorro, bem presente no momento da angústia. Ora, baixíria lá, mas quando nós vamos ministrar o louvor, deixa o louvor entrar no seu coração e limpar você. Deixe que o louvor penetre o mais profundo. E eu quero declarar que conforme a adoração acontece, cadeias na mente vão sendo quebradas. Mentiras que o diabo tem tentado colocar na sua mente para travar suas respostas, elas estão sendo quebradas hoje. Pelo poder da presença de Deus, a verdade de Deus vai reinar. Ora, Bashira Lamas. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Ora, Bashira Lamas. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor
Peça para Ele. Peça para Ele. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer. O que você fez por mim, e amar como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Óleo precioso nessa. Coloque suas e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, seus pés aqui na terra. Suas mãos e ser seus pés, olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, e não importa o preço, tua presença vale mais. Recebe da presença de Deus essa manhã. Recebe renovo. Não importa o preço do perfume derramado, sua presença sua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Aleluia. Queria que você que veio aqui ao apelo, coloque as mãos no seu coração. Eu quero declarar nessa manhã uma nova unção sendo liberada sobre você. Uma unção que te fortalece para o meio das pressões. Uma unção que te renova, renova o ânimo, a alegria, renova a força, renova o privilégio. Não importa quantas vezes você tentou, importa que a unção hoje é liberada sobre o seu coração. E essa unção é verdadeira, ela é genuína, ela provém do Santo e ela te levanta para um tempo de vitória. Eu declaro essa unção hoje, é compartilhada com cada um aqui, e te restaura na posição de crer, de vitória. Oh Espírito Santo, e eu quero declarar sobre você a mesma frase que o anjo declarou sobre Maria: não temas, pois você achou graça diante de Deus. O Senhor, quando olha para você, Ele vê Cristo, e isso é suficiente para te dar certeza de vitória. Amém? Nunca se esqueça, quando a pressão estiver muito grande, a ponto de você desistir, lembra, Jesus não desistiu da pressão da cruz por você. Você pode suportar essa pressão por Ele, em amor a Ele. Amém?
Que Deus abençoe você.